Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar. Glória a Deus porque Ele já proveu tudo aquilo que nós precisamos para esse dia. Confie no Senhor, descanse no Senhor, em nome de Jesus. A ordem do Senhor para nós é marche, amém? Porque Ele está indo à nossa frente, Ele está abrindo os caminhos, Ele está nos protegendo, nos guardando e nos guiando. Glória a Deus por isso. Abra a tua Bíblia lá em Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso de número 24. Antes, como sempre nós fazemos, nós vamos orar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando, por essa sexta-feira. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, abençoe as suas famílias e dê entendimento e compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo possa vivificá-la, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então Mateus 10, 24. Não esqueça, meu WhatsApp está aí na tela. Se você também não conseguiu pegar, peça nos comentários que eu mando o meu WhatsApp para você. Amém? Para nós orarmos, para nós conversarmos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 10, 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Então a palavra do Senhor, ele começa aqui estabelecendo um limite de que o discípulo não é maior do que o seu mestre e nem o servo maior do que o seu senhor. Amém? Então ele estabelece um ponto, um pico máximo, né? O servo não é maior que o senhor, nem o discípulo maior que o seu mestre. Porém, olha só, o que ele continua agora dizendo: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Então o alvo de um discípulo é ser como um mestre. Se nós trouxermos isso então para nós nesta manhã, nós devemos buscar ser ou andar como Jesus andava. Fazer, né, as coisas como Jesus fazia. Amém? Há um livro muito antigo, né, e até se usa essa expressão até hoje, né? Em seus passos, o que faria Jesus? O que nesta situação, nessa circunstância que você está vivendo, Jesus faria? Então vamos nos voltar para a palavra e vamos ver, olha, nesta situação, nesta circunstância, o Senhor Jesus faria isso e nós vamos então imitá-lo, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Em nome de Jesus. Veja, esse imitador ele não tem esse mesmo sentido de alguém que simplesmente está imitando, que nem uma criança, né, quando ela faz uma imitação ou quando alguém imita outra pessoa. Não. Essa imitação ela tem um sentido mais profundo. Ela tem um sentido de uma mudança lá dentro do coração, de ser uma nova criatura, amém? De mudar os valores e então nós começamos a agir e viver como Jesus vivia, amém? Claro que tem coisas que nós vamos nos tomando a forma, vamos dizer assim. Amém? Assim como um vaso de barro na mão do oleiro. O Senhor ele está ali nos moldando. Então tem coisas que nós vamos sendo moldados também. Amém? E ele diz ainda assim, ó, se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Por que Jesus fala isso? Por que Beelzebul? Beelzebul ele é considerado uma palavra para o diabo, né? Para Satanás, né? O maioral, né? Dos demônios, né? Então eles usaram esse termo para dizer que Jesus ele expulsava os demônios, ele libertava aquelas pessoas que tinham um espírito imundo pelo poder de Beelzebul. Então Jesus só está dizendo aos seus discípulos, amém? E aos seus servos, porque nós também nós não falamos sobre isso, né? Mas nós não somos só discípulos de Jesus, nós somos servos, porque ele é Senhor também. Se ele é Senhor, nós somos servos dele, né? Então ele está nos ensinando isso, que se chamaram ele de Beelzebul, ele que é o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o nosso Salvador, amém? Também vão chamar os seus domésticos, ou seja, os servos, os discípulos vão também acusar e vão chamar da mesma maneira, tá? Só que ele então diz assim, porque, entenda uma coisa, nós começamos a ler esse versículo 24, e do versículo 16 até o 23, nós vimos que Jesus estava exortando os seus discípulos a perseverar. Crer, perseverar, continuar, não desistir. Agora ele começa a estimular os seus discípulos. Amém? Então ele diz assim, ó, portanto, não os temais, pois nada é encoberto
que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, ele está dizendo para os discípulos, sabe esse pessoal que está acusando vocês? Não se preocupe com eles, não os temais, né? Porque não há nada escondido que não vai ser revelado. As coisas que estão ocultas, as coisas que eles fazem em oculto, as coisas que eles tramam em oculto, elas vão ser reveladas e elas vão ser conhecidas. Então nós podemos descansar sabendo que o Senhor vai estar cuidando de nós. Amém? Que tudo aquilo que é mentira, que tudo aquilo que é uma inverdade, e eu lembro sempre você que o pai da mentira é o diabo, então nós temos que tomar muito cuidado com a mentira, né? Tudo aquilo que é uma mentira, que é uma inverdade, ela vai vir à luz. Porque uma mentira, ela está na luz ou ela está nas trevas? Nas trevas. Quando então a luz se aproxima das trevas, ela revela aquilo que está escondido. Amém? O que vos digo às escuras, ou seja, de forma privada, né, só entre eles ali, Jesus está dizendo aos seus discípulos, dizei-o a plena luz, ou seja, anuncie isso que eu estou ensinando para vocês, anuncie isso que eu estou pregando, este evangelho das boas novas que vocês estão ouvindo de mim, né? E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Lembra que Jesus, em alguns momentos, ele chega e ele explica aquelas parábolas que os discípulos não entenderam, em particular para eles. Então, aqui é nesse sentido que essa palavra que Jesus ensina isso. O que eu falei para vocês ao ouvido, proclamai dos eirados. Aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor está nos dando, isso é um princípio muito importante que nós temos que viver. Nós não somos eu vou usar essa figura, nós não somos um poço de água parada. Nós devemos ser como um rio, onde a água corre. Então aquilo que nós recebemos, nós temos que ir passando, nós temos que ir levando adiante, nós temos que ir ensinando, nós temos que ir pregando, nós temos que ir fazendo aquilo que Jesus fazia, que foi o início da nossa conversa hoje. E não ser um lugar onde nós só recebemos e não damos nada. Então as verdades que o Senhor revela para nós, as coisas que o Senhor nos ensina, nós devemos ensinar, lembrando sempre que toda palavra é uma semente. Então pense como é importante quando você fala, mesmo para aquela pessoa que parece que não está ouvindo, que não está interessada, né? Às vezes não está nem de bom grado ouvindo, mas pense que essa semente foi lançada e que se porventura as aves dos céus não a roubarem, como a parábola do semeador, né? Vêm as aves do céu porque caíram na beira do caminho, não houve entendimento da palavra, então as aves do céu a roubam. Mas se porventura essa semente cai ali, daqui a pouco ela encontra uma boa terra, aquela semente, aquela palavra que você falou, vai brotar e vai dar fruto. Você sabe que eu já conversei com muita gente, sempre conversei com muita gente, e às vezes, muito tempo depois, uma pessoa que às vezes você nem espera, que eu nem esperava, vem dizer assim, sabe, pastor, aquele dia que você me disse isso, eu não esqueci, eu nem lembrava mais o que tinha falado. Amém? Mas o Senhor usou, às vezes, de uma palavra, de algo que ele pôs no meu coração, não sei, para que uma semente fosse colocada naquela pessoa, e aquela semente ficou ali, adormecida às vezes. Amém? Até que ela é regada e acontece então um milagre. Então essa pessoa veio, né, não só uma, tem vários casos assim, ela veio e disse para mim assim, pastor, lembra aquela vez? E é sempre assim, né? Eu não lembro, né? Eu não lembro. E ela conta então o quanto aquilo fez diferença para a sua vida. Então eu e você temos esse chamado de Deus, de pregar a palavra, de anunciar a palavra, de dar aquilo que nós temos recebido, sabe? De repartir em nome de Jesus, as boas coisas que nós temos recebido do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? E ele continua e diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Sabe, as pessoas às vezes nos ameaçam, né? Ou ameaçavam os discípulos, no caso aqui no contexto deles, né? E dizendo, não tenham medo dessas pessoas, porque elas só podem matar o corpo, mas elas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Olha que interessante, porque esse trecho ele ensina que a pessoa vai para o inferno com o corpo e com a alma. Ó, preste atenção, eu vou ler de novo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Por isso que o inferno é um lugar de sofrimento. Então ele está dizendo, olha assim, olha, fique na palavra, não saia da palavra, não tenha medo deles, não se intimide com as suas ameaças, anuncie a palavra que você tem ouvido, anuncie não só falando, mas vivendo. Continue vivendo, praticando a palavra, não se desviando e não tema eles, porque eles só podem matar o corpo, a alma não.
mas nós devemos temer quem? Deus, porque Deus tem o poder de lançar no inferno, porque o salário do pecado é a morte, e quando ele fala da morte, é a morte eterna. Então ele está dizendo aqui, a morte eterna, ela passa pelo inferno, né? Não pode, pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então nós aprendemos aqui que para o inferno vai tanto o corpo como a alma. E ele diz assim, agora ele fala, ó, não se vendem 2 pardais por um aze, né? Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. O que significa sem o consentimento do vosso Pai? É porque Deus está cuidando. Amém? Tudo o que acontece é porque Deus permite. E Deus não vai permitir nada que ele não queira. Amém? Deus não vai permitir nada que seja contra a vontade dele. Então você pode descansar, porque eles não se vendem 2 pardais por um asse, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então ele começa a mostrar que o Senhor, ele cuida de nós, que o Senhor, ele zela por nós, dizendo que os cabelos, os fios de cabelo da nossa cabeça, eles estão contados, de tanto zelo, de tanto cuidado, de tanto que o Senhor cuida de nós. Olha que extraordinário isso. E ele ainda diz mais, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Por que ele fala isso? Porque ele diz lá que não se vendem 2 pardais e nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Então ele está dizendo, ó, se nenhum pardal cai por terra sem o consentimento do Pai de vocês, quanto mais vocês, que valem muito mais que um pardal. Então isso mostra essa soberania de Deus, esse cuidado de Deus, esse amor de Deus pelas nossas vidas, e que Ele nunca vai deixar nós passarmos por algo que nós não possamos suportar. Em nome de Jesus. Tem coisas que você não entende, amém? Tem coisas que nós não entendemos, porque os caminhos de Deus são mais elevados, os pensamentos de Deus mais altos, mas é por isso que nós precisamos viver em unidade, com oração, um orando pelo outro, amém? Nos alegrando uns com os outros, chorando uns com os outros, porque tem situações na vida que nós não entendemos, e Jesus mesmo fala isso, na vida nós vamos ter aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas para isso nós precisamos andar com Jesus e precisamos estar em unidade, em nome de Jesus, amém? Aonde nós sabemos que a Bíblia diz que quando um cai, aquele que está de pé levanta, quando o que estava de pé está num momento difícil, aquele que um dia foi levantado, o que está de pé agora, ele ajuda aquele que está agora em dificuldade. Né? Então nós temos que andar e ter esse mesmo coração, esse mesmo amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E ele ainda diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, isso é Jesus falando, preste atenção, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Veja, o confessar, eu não entendo o confessar só como falar, mas eu entendo como um modo de vida, um estilo de vida, um padrão de vida, amém? Onde há um alinhamento, e isso é importante, porque tem muito cristão, ou que se diz cristão, que não está alinhado. Não há um alinhamento do seu pensamento com o seu falar e com o seu agir. Fala uma coisa, mas faz outra. Fala uma coisa, mas pensa outra. Entende? Então nós precisamos estar alinhados. Corpo, alma e espírito. Nós temos que estar alinhado, então, atitudes, palavras e pensamentos. Nós temos que ter uma linha. Não pode haver aquilo que eu sempre uso o exemplo, né, do hipócrita, que é uma palavra que vem do teatro grego, que representa alguém que põe uma máscara, que significa, né, alguém que põe uma máscara para representar. Então diz aqui, ó, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então é o nosso estilo de vida, é o nosso modo de vida. Por isso que eu comecei também falando sobre isso. Nós temos que sermos imitadores de Cristo. Amém? Não como um imitador, como simplesmente um macaquinho, vamos dizer assim, né? Como um animal, mas como alguém que teve uma mudança do coração, da alma, das atitudes, pensamentos, né? Então nós buscamos nos alinhar sempre, como eu falei antes, né? Nós estamos nesse processo, nessa roda do Senhor, como barro que está sendo moldado. Então, claro que tem áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, mas o Senhor, Ele cuida de nós. Amém? E ele continua e diz assim ainda, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então, por isso que eu entendo, né, que é muito difícil você
vê alguém, né, são poucas pessoas, né, proporcionalmente, percentualmente, né, que negam a Jesus assim, eu nego a Jesus, né? Mas muitas pessoas negam pelas suas atitudes, pelos seus valores, pelos seus princípios. Porque lembre, amar a Jesus, nós falamos muito sobre isso, já faz algum tempo, né? Porque nós estávamos lá em João, primeira epístola de João também. Amar a Jesus, quem é que ama Jesus? Aquele que obedece os seus mandamentos. Amém? E para obedecer os seus mandamentos, existe um posicionamento da nossa parte, não é verdade? Para andar na palavra do Senhor. E todo aquele que anda na palavra do Senhor, ele anda num caminho de vida, num caminho de bênção, num caminho onde nós estamos andando com o Senhor e as bênçãos de Deus nos acompanham. Então, por que eu vou querer andar em outro caminho? Não, eu vou querer andar nesse caminho, eu vou querer confessar Jesus diante dos homens, não importa o que eles digam, não importam, né, se eles vão me ameaçar, né? Nós vimos aqui, nós temos que temer a Deus, não a homens. Amém? Nós temos que fazer a vontade de Deus, não a vontade de homens. Isso vai implicar em alguns momentos em nós pagarmos um preço, nós abrirmos mão, né, das nossas vontades ou daquilo que normalmente seria vontade, né? Por quê? Porque eu quero estar fazendo o que o Senhor faz. Lembre-se, tem coisas que nós não fazemos por sentimento, nós fazemos por obediência. Vou dar um exemplo do perdão, eu sempre uso esse exemplo do perdão. O perdão ele é um mandamento, ele não é um sentimento. Então, num primeiro momento, você vai perdoar, mesmo que você não esteja sentindo, mas você vai perdoar porque você está obedecendo. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus, nesta manhã de sexta-feira. Deus abençoe, Pai. Pai querido, a cada um de nós, a cada família aqui representada, que hoje nós possamos ser boas testemunhas do Senhor. Que as pessoas possam ver o Senhor em nós através das nossas palavras, das nossas atitudes. E pedimos a Deus que a tua paz, o teu amor, a tua alegria estejam em nós, o teu Espírito Santo possa encher o nosso coração, transformar as nossas vidas hoje poderosamente em nome de Jesus. E que nós sejamos bênção, sal e luz aonde nós formos. Por isso abençoa cada família aqui representada, abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os filhos, o trabalho, abençoa a saúde. Por isso, Pai, derrama das tuas bênçãos, abre os céus sobre todos nós, sobre cada um que está aqui agora, cada um que vai ver mais tarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Amém? Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de colocar o teu pedido de oração nos comentários. E também não esqueça que domingo, 19 horas, nós temos o nosso culto. Amém? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Um grande abraço para todos vocês e que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Deus abençoe.